Olá, uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo ao Mundo Meio-Dia. Mais uma vez a cena se repete e uma escola nos Estados Unidos é alvo de tiroteio. Mas nesse caso, o tiro que saiu da arma de uma adolescente de 12 anos foi acidental, segundo a polícia. Mesmo assim, a jovem foi detida e 2 pessoas estão internadas. No país mais desenvolvido do mundo, levar uma arma para a escola tem sido muito comum. E diante desse cenário, a discussão essa semana por lá foi a seguinte: não seria então necessário fazer com que os professores também dessem aulas armados? Perdoe-me pelo trocadilho, mas se essa ideia vingar, talvez seja um grande tiro no pé. E nessa edição do Mundo Meio-Dia, você vai ver também. Lei aprovada na Polônia proíbe relacionar o país ao Holocausto. Com a decisão, chamar qualquer campo de concentração nazista de campo polonês pode resultar em até 3 anos de cadeia. Na África do Sul, quase 1.000 trabalhadores são resgatados após ficarem mais de 24 horas presos em mina. Evolução na saúde. Exame de sangue pode ser capaz de detectar o mal de Alzheimer. Segundo os cientistas, o diagnóstico precoce pode ajudar no tratamento da doença, que ainda não tem cura. E que nota você daria para os participantes desse concurso de camelos? Fique com a gente, o Mundo Meio-Dia está no ar. A Polônia aprovou uma lei polêmica. A partir de agora está proibido que o país seja associado ao Holocausto, que levou à morte de 3 milhões de judeus em território polonês durante a Segunda Guerra Mundial. A decisão do Senado polonês irritou o governo de Israel. O ministro Israel Katz afirmou que a lei é uma tentativa de negar o que aconteceu com os judeus. A Polônia tinha mais de 3 milhões de judeus quando foi invadida pela Alemanha em 1939. Quase todos foram mortos nos 6 campos de extermínio construídos no país, entre eles Auschwitz. Este deputado israelense lembra que os poloneses também perseguiram e participaram das matanças dentro e fora dos campos nazistas. Agora, moradores da Polônia ficarão proibidos de citar o país como cúmplice ou coautor dos crimes cometidos por Adolf Hitler em território polonês, salvo pesquisas científicas. Com a decisão, chamar qualquer campo de concentração nazista de campo polonês pode resultar em até 3 anos de cadeia. Para muitos judeus, a Polônia agora se torna a primeira nação a ter uma lei que negue o Holocausto. O presidente da Comissão Europeia afirmou hoje que todos os países ocupados pela Alemanha colaboraram, de alguma forma, com os absurdos cometidos por Hitler. Os Estados Unidos também pediram que o presidente reconsidere a lei e evite uma crise diplomática. Na África do Sul, quase 1.000 homens foram resgatados após ficarem presos em uma mina. Os mineiros estavam debaixo da terra desde a noite de quarta-feira. O problema foi causado por um corte de energia elétrica e os geradores que deveriam ser ativados não funcionaram. Elevadores foram paralisados, o que impediu a saída de quase toda a equipe do turno da noite. A Associação do Sindicato de Mineradores denunciou a falta de planos de resgate na mina em caso de emergência. Os acidentes são frequentes na África do Sul, que possui as minas mais profundas do mundo. O incidente não deixou vítimas, apenas alguns casos de desidratação e de pressão arterial elevada. O presidente dos Estados Unidos sinalizou a intenção de divulgar um documento confidencial que acusa o FBI de espionar a campanha do republicano. Reportagem é de Evelyn Bastos. Trump e FBI, mais uma vez em lados opostos. O presidente americano já expressou a intenção de tornar público o documento que revela os supostos abusos cometidos pela Polícia Federal Americana, o que poderia causar uma crise institucional no país. Segundo o documento, durante a campanha eleitoral, o FBI e o Departamento de Justiça esconderam uma informação importante dos tribunais quando pediram um mandado especial para vigiar um dos conselheiros da equipe de Donald Trump. Ele era suspeito de agir a serviço do governo russo. Hoje, a Casa Branca revisou o conteúdo e retirou as partes que comprometeriam a segurança nacional.
Para os republicanos, a suposta omissão provaria que as investigações do FBI que ligam Donald Trump à Rússia não passaria de perseguição política. Mas os democratas acusam os republicanos de alterar o texto aprovado na Câmara. O FBI e o Departamento de Justiça temem que a decisão exponha os métodos de investigação das agências de segurança do país. Vamos juntos ver o que é notícia nos principais veículos de comunicação do mundo. A gente começa com o Los Angeles Times. O jornal americano dá destaque ao tiroteio em uma escola, que nós falamos logo na abertura do Mundo Meio-Dia. 2 pessoas estão internadas e não correm risco de morte. Uma menina de 12 anos foi presa por ser a suspeita aí desses disparos. Já a rede britânica BBC traz a notícia de que um barco de imigrantes naufragou perto da costa da Líbia na manhã desta sexta-feira. O naufrágio deixou 90 desaparecidos, segundo a Organização Internacional de Migrações, entidade ligada à ONU. 10 corpos foram encontrados até o momento e acredita-se que os demais desaparecidos tenham se afogado. 3 sobreviventes disseram às autoridades que a maioria dos ocupantes do barco eram do Paquistão. E para encerrar as manchetes de hoje, o El País tem como destaque o refúgio de Carles Puigdemont. O político catalão vai se mudar de Bruxelas para Waterloo, local que ficou marcado pelo fim do governo dos 100 dias e deu início à queda de Napoleão Bonaparte no Império Francês. O jornal trata do assunto como um refúgio para deixar viva a candidatura de Puigdemont à presidência da Catalunha. A nova residência tem 6 quartos, 3 banheiros, uma sauna e mais de 550 metros quadrados. Um exame de sangue desenvolvido por cientistas da Austrália e do Japão promete identificar uma doença que atinge mais de 35 milhões de pessoas no mundo, o mal de Alzheimer. Veja na reportagem da correspondente na Ásia, Cíntia Godoy. Um teste simples e barato. Com uma gota de sangue, os médicos vão conseguir identificar traços de uma proteína ligada ao Alzheimer, a beta-amiloide. Quando essa proteína se acumula no cérebro, ela forma placas que impedem a transmissão de sinais entre os neurônios. E uma das consequências é a perda de memória. O novo exame detecta a presença da proteína no sangue muito antes dos primeiros sintomas aparecerem. Segundo os cientistas, o diagnóstico precoce pode ajudar no tratamento da doença, que ainda não tem cura. Aqui no Japão, país com maior percentual de idosos do mundo, mais de 3 milhões de pessoas sofrem com Alzheimer, um número que cresce ano a ano. O teste foi desenvolvido por um grupo de cientistas japoneses e australianos, entre eles o Nobel de Química, Koichi Tanaka. Ainda não tem data para ser comercializado, mas será a alternativa mais simples e econômica, frente aos testes atuais, invasivos e caros. Agora 12:07, já praticamente final de semana, né, para comemoração de todos. Vamos ver algumas imagens aqui. As imagens são oferecidas pelo serviço de streaming Earthcan. E hoje a gente começa aqui mesmo no Brasil, praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Olha a cor desse mar, né? Incrível, Copacabana de fato sensacional. Nós já vimos tanta tragédia no Rio de Janeiro, né? Tantas cenas lamentáveis, agora vale a pena parar para observar o lado bom da cidade, que é bonita por natureza. Sexta-feira, o pessoal está curtindo a praia, tem mesmo que curtir, agora faz 28 graus no Rio de Janeiro. E a gente sai do calor do Rio e vai para o frio de Nova York. Você vê imagens da famosa Avenida Times Square, o movimentado e iluminado ponto comercial. Sexta-feira apenas começando em Nova York, agora são 9h08 e faz frio. Previsão é que fique nublado o dia todo. Nesse momento, temperatura de 1 grau abaixo de 0. E para terminar o nosso giro de câmeras dessa semana, vamos para uma praia paradisíaca. Você vê imagens de Aruba, uma das ilhas mais bonitas do Caribe e que oferece diversas formas de diversão, além, claro, da oportunidade de relaxar. Pela imagem que a gente tem aí para mostrar para você, dá para ver muita tranquilidade, isso é o que não falta por lá. Agora são 10h09 e a temperatura é de 26 graus. E a seguir, você acompanha a nossa retrospectiva da semana e o concurso de camelos nos Emirados Árabes. Daqui a pouco.
Você já sabe, sexta-feira é dia de voltar no tempo e saber o que foi notícia na semana. Começa agora a nossa retrospectiva. A cheia do Rio Paraguai obrigou autoridades a declarar estado de emergência. Na capital, Assunção, pelo menos 20 mil pessoas foram afetadas e tiveram que sair de casa. Famílias foram alojadas em áreas altas e prédios de instituições militares. 3 montadoras alemãs são acusadas de usar macacos e até seres humanos em experimentos sobre os efeitos da fumaça de carros a diesel. Tanto os animais quanto os seres humanos eram colocados em uma câmara fechada e inalavam a fumaça. Volks, Mercedes e BMW confirmaram os testes em animais e agora afirmam que vão apurar as denúncias dos estudos com humanos. O presidente Donald Trump fez o primeiro discurso do Estado da União. No Congresso, Trump destacou a prosperidade da economia do país e falou sobre temas polêmicos, como imigração e a Coreia do Norte. A Apple está sendo investigada pela Justiça americana. O objetivo é saber se a fabricante tornou mais lento de propósito o funcionamento de modelos anteriores do iPhone. A medida foi tomada depois que grupos de usuários acusaram a companhia de ter ocultado a modificação nos aparelhos e ter feito isso com o objetivo de impulsionar as vendas de modelos mais recentes. Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas depois que uma minivan atropelou pedestres em Xangai, na China. 3 estão em estado grave. O veículo, que estava carregado de cilindros de gás, pegou fogo. Os Estados Unidos se preparam para um dos eventos esportivos mais esperados do ano, o Super Bowl. A final da Liga de Futebol Americano acontece neste domingo e o que impressiona é o preço dos ingressos, que variam de R$10 mil a R$72 mil. Quem conta os detalhes pra gente é a Tina Roma. Olá, Jonathan, tudo bem por aí? Pois é, aqui o clima é de festa, afinal de contas a gente tem aí esse importante jogo que é a final, né, do futebol americano, tão comentado por aqui, a maior audiência da TV americana, todo mundo se reúne para assistir, faz aquele churrasquinho, né, por isso que é difícil a gente encontrar carne no mercado, uma bebidinha, mas olha, o importante é curtir essa grande festa. Um dia antes, a gente tem aqui no sábado também um outro importante evento, tão importante quanto o Super Bowl. Nós estamos falando do Puppy Bowl. Estes atletas aí estão se preparando para uma grande competição esportiva. Tem uns que estão com cara de cansado. O treino deve ser bem pesado. Dan é o organizador do evento, que já acontece há 14 anos, sempre um dia antes da final do futebol americano. Ele conta que o Puppy Bowl será um grande evento, a competição mais bonita em 4 patas. Nós temos um novo estádio em forma de osso, o que realmente é emocionante, diz ele. Dan também vai apitar as partidas e já contratou um assistente. Peraí, um bicho preguiça? Isso não vai dar certo, não. 60 cãezinhos estão inscritos no evento. É um recorde. Todos eles moram em abrigos. Vários destes peludos moravam em áreas que foram devastadas por desastres naturais, como terremotos e furacões. São cães do México, Texas, Porto Rico e Flórida. Dan está otimista e tem certeza de que eles terão uma taxa de adoção de 100%, como nos outros anos. Ai, que fofinhos, né? Eu espero que todos realmente sejam adotados. Tá aí, né, esse grande evento. E no domingo a gente já sabe, tudo pronto, os jogadores se preparando para a grande final, o Super Bowl, né? Onde a gente vai ter o Philadelphia Eagles e o New England Patriots. E ó, o time de Tom Brady, o Patriots, o líder, marido de Gisele Bündchen, deve brilhar mais uma vez. É o que a gente espera. Muito bem, gostei do bicho preguiça, viu? A gente vai agora lá para os Emirados Árabes conhecer um concurso de beleza, no mínimo inusitado. Um concurso de beleza para camelos e, como em qualquer outra competição, com penalidade para quem tentar trapacear. Os árbitros analisam as corcundas e os lábios para determinar se há botox. Isso mesmo, botox. 14 animais foram desclassificados por suspeita de uso de tratamento estético proibido. Aqueles que trapaceiam é porque não podem comprar um camelo caro. Eles compram animais mais em conta e fazem cirurgias plásticas para aumentar o valor do bicho. A pena para quem trapaceia pode chegar até 5 anos de veto em competições.
Para os organizadores dos eventos, a beleza tem de ser completamente natural. Antes do começo desta competição, as autoridades surpreenderam um veterinário que realizava procedimentos estéticos nos camelos com botox e até cirurgia para remodelar as orelhas. Quando um trapaceiro é descoberto, a gente diz: Deus não te ajude e não te apoie. Roubar é inaceitável. Cerca de 30 mil animais participaram do último festival patrocinado pela família real saudita. A festa atrai milhares de espectadores que são fãs das corridas e também do leite de camelo. Haja botox. E o Mundo Meio-Dia desta sexta-feira vai chegando ao fim, mas antes a gente te leva para uma super aventura. Os Emirados Árabes construíram a maior tirolesa do mundo, com quase 3 quilômetros de extensão. Suspensos, os aventureiros são lançados de uma plataforma a 1.680 metros de altura e podem atingir uma velocidade de até 150 km por hora. A tirolesa já recebeu o certificado do Livro dos Recordes, tirando o título que antes era de Porto Rico. Segunda-feira a gente volta com as notícias que movimentam o mundo. Um ótimo final de semana para você.